Boa noite a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos enunciar. Assinale a seguir uma oração sem sujeito. Primeiro ponto, o que é oração sem sujeito? Oração sem sujeito é oração que não detém um sujeito e que também é chamada de sujeito inexistente. Eu tenho essas duas nomenclaturas. Há uma terceira nomenclatura, só que ela não é muito abordada, que é de sujeito zero. Ela não aparece em concursos, mas é uma informação a mais. Caso apareça, você já sabe, sujeito zero é o quê? Sujeito inexistente. A própria nomenclatura ajuda, Mas vamos analisar a letra A. Jorge, aqui se vende pneu novo. Primeiro ponto, Jorge pode ser o sujeito do período? Em circunstância nenhuma. Por quê? Sujeito não pode ser separado do predicado por vírgula. Então, se Jorge não é o sujeito, Jorge é o quê? Jorge é simplesmente um chamamento, uma invocação. E qual é a sua classificação sintática? Ele é classificado como vocativo. Perceba que o vocativo não é um termo essencial, integrante ou acessório. Ele não tem uma classificação específica na sintaxe. Ele pertence à sintaxe, mas não tem uma classificação específica nesses três grupos. Ele é somente um chamamento, uma invocação. E ele não tem relação sintática com nenhum dos termos. Então, analisemos o que está após, Aqui se vende pneu novo. Primeiro ponto, nós temos o se, Quando o se aparece, as duas classificações que a gente tem que se ater é o quê? Índice de determinação do sujeito e pronome apassivador. Depois de eliminar essas duas classificações, nós analisamos as outras, Pronome reflexivo, parte integrante do verbo, pronome reflexivo recíproco, objeto direto, nós analisamos as outras opções. Mas em primeiro ponto, observemos essas duas. Quando ocorre o se, índice de determinação do sujeito? Simples, quando nós temos um sujeito indeterminado. Mas essa circunstância do sujeito indeterminado ocorre com verbos de predicação verbal restrita ou de transitividade verbal restrita. Ocorre com verbos intransitivos, de ligação e transitivos indiretos. Certo? Esse é o sujeito indeterminado. O se como índice de determinação do sujeito. E o se pronome passivador? O se pronome passivador aparece quando nós temos um período na voz passiva sintética ou pronominal e nós temos um sujeito passivo ou paciente posposto após o verbo. Assim como o sujeito indeterminado, essa estrutura do pronome passivador ocorre com verbos de predicação verbal restrita. Se essas três possíveis predicações no sujeito indeterminado, as duas que faltam são a de quê? São justamente a do pronome passivador. Ocorre com verbos transitivos diretos e bitransitivos, Então, analisemos o verbo do contexto. Vender. Vender é um verbo tradicionalmente transitivo direto, Vender algo. Agora, como eu ratifico essa classificação do se como pronome passivador? Eu transponho o período para a voz passiva, Voz passiva analítica, já que possivelmente ele está na voz passiva sintética. E como isso é feito? O que parece ser o objeto direto, nós tentamos transformar em sujeito. Se haver coerência, coesão e sentido, nós temos a sua classificação como sujeito paciente. Fazendo isso no período, aqui se vende pneu novo. Pneu novo é vendido aqui. Tem coesão? Tem coerência? Tem sentido? Tem, Se tem, nós já temos a classificação. Pneu novo é o quê? É o sujeito passivo ou paciente posposto. A oração sem sujeito ou sujeito inexistente? Não, Letra A descartada como gabarito. Na letra B nós temos 20 anos, faz o Cláudio amanhã. Cuidado. Por quê? O verbo fazer, quando você estuda sujeito inexistente, está lá bonitinha a definição. O verbo fazer na acepção de tempo decorrido ou fenômeno da natureza é impessoal, mesmo inserido na locução verbal. Aí o candidato vai lá e decora a regra. Aí beleza, aí aparece uma oração como essa, o candidato vai lá e é definição certinho. Marca, erra. Por quê? Porque há um ser a qual é atrelado o verbo, Olha só, quem faz 20 anos amanhã? O Cláudio. Quem é o sujeito do período? O Cláudio. Então cuidado para não pegar a definição e aplicar em todos os casos. Português deve haver também interpretação, A gente tem que analisar o contexto. Se você não analisar o contexto e se apegar somente às regras, você erra as questões que hoje em dia são bem mais complexas. Então aí nós temos um sujeito simples, O Cláudio. Quem faz 20 anos amanhã? O Cláudio. Cláudio é o sujeito simples. Então a letra B descartada. E na letra C nós temos
Havia acontecido uma falta grave no jogo. Aí também uma particularidade interessante. Por quê? Tu já observa o verbo haver. Verbo haver, o que vem na cabeça? O verbo haver, na acepção de existir, ocorrer ou acontecer, é impessoal e transitivo direto, mesmo inserido numa locução verbal. Essa é a definição que vai estar bonitinha lá no livro. Beleza, agora analise. O verbo haver aí é o principal da locução verbal? Não, se não é o principal da locução verbal, nós já podemos desconfiar que ele não está na sua acepção de impessoal, né? Agora, vamos lá. Havia acontecido uma falta grave no jogo. O que nós temos aí? Esse arranjo aí, essa locução verbal. Essa locução verbal, ela está indicando o chamado tempo composto. O que é o tempo composto? Tempo composto são as construções frásicas com os verbos ter e haver, mas o particípio do verbo principal, né? Nós temos qual o tempo composto aí? O pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Como ele é formado? Ao contrário do que o nome indica, ele é formado pelo verbo auxiliar conjugado no pretérito imperfeito do indicativo, mais o particípio do verbo principal. E qual a particularidade? A particularidade é que é um sujeito atrelado. E como identificá-lo? Só colocar o período na ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. O que havia acontecido no jogo? Uma falta grave. Qual o sujeito do período? Uma falta grave. É um sujeito o quê? Simples e explícito, né? Tá claro no período que uma falta grave é o sujeito do período. Então, cuidado. Perceba que também, se substituirmos existir, ocorrer ou acontecer no lugar de haver, não há sentido, não há coerência nenhuma. Então, não podemos classificar ele como impessoal nessa acepção. Até porque o principal é um verbo pessoal, acontecer, né? Acontecer algo, uma falta grave aconteceu. Então, devemos analisar com calma. Letra C não é o gabarito. Na letra D nós temos, vai fazer dias quentes em dezembro. Agora, vamos analisar. Como eu já disse antes, o verbo fazer na acepção de tempo decorrido é impessoal, mesmo inserido numa locução verbal. Por quê? Porque o auxiliar herda a impessoalidade permanece. E é justamente o que está acontecendo aí. Não há uma acepção de fenômeno na natureza, vai fazer dias quentes em dezembro? Há uma acepção de fenômeno da natureza. E como isso ocorre, nós temos o quê? Vai fazer é uma locução verbal transitiva direta. Lembrando que a classificação da locução verbal ela é feita por meio do quê? Do verbo principal. Fazer algo. Fazer o quê? Dias quentes. Locução verbal transitiva direta. Dias quentes é o objeto direto dessa locução. Em dezembro, adjunta adverbial de tempo. Fazendo a análise sintática completa do período. Gabarito já é a letra D, né? Mas analisemos a letra E. Na letra E nós temos conserta-se geladeira, máquina de lavar e fogão. Aí facilmente percebemos que é o quê? Voz passiva sintética ou pronominal, né? Nós podemos inverter, né, o período, transpondo, assim como fizemos na letra A, identificar que o quê? Que a voz passiva sintética é um sujeito passivo posposto e é composto, né? Existem 3 núcleos. Agora, um ponto interessante que foi abordado na questão é o seguinte: por que o verbo está no singular? Isso está correto? Está corretíssimo. Por quê? Quando se estuda concordância verbal, nós estudamos o quê? A possibilidade do sujeito estar posposto. Quando o sujeito está posposto, nós temos uma dupla possibilidade de concordância. Por quê? Há agora a possibilidade de concordância atrativa, com o núcleo mais próximo. E concordando com o núcleo mais próximo, o singular é aceito, né? Conserta-se geladeira. A concordância atrativa foi feita. Então, está incorreta na estrutura? Não, corretíssima. Tanto o singular quanto o plural estariam corretos nessa circunstância. E como isso ocorre, nós temos a classificação desse sujeito como sujeito passivo, posposto e composto, né? E como temos essa classificação, a letra E não pode servir como gabarito, né? Gabarito, então, é letra D. Revisando os conceitos, na letra A nós temos, aqui se vende um pneu novo. Pneu novo é o sujeito passivo ou paciente, né? Na letra B nós temos o Cláudio como sujeito simples. Na letra C, uma falta grave é o sujeito dessa locução verbal, né, que indica um tempo composto. Na letra D é o gabarito, né? Nós temos o verbo fazer inserido numa locução verbal, em que a impessoalidade é herdada.
E na letra E nós temos o quê? Um sujeito passivo posposto, né? E é um sujeito paciente, né? Lembrando que a concordância verbal aí não está incorreta. Eu posso concordar atrativamente ou com todos os núcleos. Pode ser conserta-se ou consertam-se indiferentemente. O que vai depender é do quê? Ah, eu quero concordar com o mais próximo ou com todos os núcleos, que é a chamada concordância lógica. Aí depende, mas indiferentemente as duas construções estão corretas. Gabarito da questão, então, letra D. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.